Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Infelizmente não estou conseguindo fazer as transmissões pelo YouTube e por isso estou utilizando o Facebook. Vamos fazer a nossa meditação, rezarmos juntos.
importante é que a gente reze juntos. Depois eu publico no YouTube, como fiz com a catequese sobre a esperança, que já está no YouTube. Depois eu publico o vídeo lá. Um abraço, Iroê, Elisiane, Jonacele, Mida Ramalho. Deus abençoe a todos que estão aí. Vamos ouvir Dom Tolentino Mendonça, a capital das lágrimas. Jerusalém tem uma beleza que nos obriga a sucumbir. Não há outro lugar assim no mundo. O vozeio dos mercados, onde as especiarias se amontoam nas lojas em que se trafica o ouro, se expõe no escuro a prata e a lenda, se empilham livros de viagens ou de orações. Duas palavras sinônimas, afinal, que não só descrevem o deserto, mas que o conservam e ampliam dentro de si. O silêncio dos pátios, a nudez dos terraços, que depressa nos transforma em sentinelas de mundos invisíveis, as esplanadas de pedra, as portas que se abrem para tempos interiores que nunca são iguais. Jerusalém é a cidade do Messias, e ali percebe-se por quê. Não estranhem o que vou dizer, porque é a capital das lágrimas. O filósofo E.M. Cioran, esse inesperado mestre contemporâneo dos caminhos da alma, explica que a maior dádiva da religião só pode ser essa: ensinar-nos a chorar. As lágrimas dão um sentido de eternidade ao nosso devir. Elas guiam-nos da orfandade ao êxtase. São as lágrimas a linha divisória que distingue os seres que sabem tudo dos seres que não sabem nada. E se por um absurdo as lágrimas se esgotassem, o nosso desejo e o nosso conhecimento de Deus desapareceriam também. Dom Tolentino Mendonça. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Lázaro. Deus abençoe a todos. Bom dia, Janaíne. Hoje o texto do Evangelho é de São Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. Lucas 14, de 15 a 24. Tomem suas Bíblias, Lucas 14, de 15 a 24. Bom dia, Lucimar, bom dia, Margarida Sofia, minha filhada, Deus abençoe. Jane, bom dia, Deus abençoe. Bom dia, Tereza.
Lucas 14, de 15 a 24. Um dos comensais disse-lhe: Feliz aquele que tomar a refeição no reino de Deus. Mas ele respondeu: Um homem dava um grande jantar e convidou a muitos. À hora do jantar, enviou seu servo para dizer aos convidados: Vinde, já está tudo pronto. Mas todos, unânimes, começaram a se desculpar. O primeiro disse-lhe: Comprei um terreno e preciso vê-lo. Peço-te que me des por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me desculpes. E outro disse: Casei-me e por essa razão não posso ir. Voltando, o servo relatou tudo ao seu senhor. E indignado, o dono da casa disse ao seu servo: Vai depressa pelas praças e ruas da cidade e introduz aqui os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos. Disse-lhe o servo: Senhor, o que mandaste já foi feito e ainda há lugar. O Senhor disse então ao servo: Vai pelos caminhos e trilhas e obriga as pessoas a entrarem para que a minha casa fique repleta. Pois eu vos digo que nenhum daqueles que haviam sido convidados provará o meu jantar. Palavra da salvação. O texto da parábola que nós escutamos hoje, ele já nos é quase conhecido, né? Tem um paralelo com aquele de Mateus, capítulo 22. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, tem aquela parábola do rei que convida para as bodas de seu filho, né? O banquete nupcial, 22, de 1 a 14. De 1 a 14. Agora, Lucas conta essa parábola de modo diferente, dando detalhes. Não se trata de um rei, mas de um pai de família, de um dono de casa, não é? Um senhor, um homem qualquer, que dá uma grande refeição, um grande banquete para os seus convidados. O texto, sobretudo, fala-nos da nossa participação ou não, da forma como acolhemos ou não o reino de Deus, da forma como nós recebemos o convite de Deus para participar da sua alegria, daquela felicidade que Deus nos concede ao vivermos a sua vida. É muito curioso porque a parábola está dentro de duas, como que emoldurada por duas afirmações. Primeiro, aquele do convidado, não é? Um dos convivas, que diz: Feliz aquele que comer o pão do reino, ou aquele que participar do banquete do reino dos céus, ou tomar a refeição no reino de Deus. Depois, no final da parábola, o dono da festa diz que nenhum daqueles que foram convidados tomarão parte no banquete. Como que
interrogar-nos sobre a forma como nós acolhemos o convite de Deus. Não é tanto o fato de aderirmos de forma superficial ao reino de Deus, mas trata-se propriamente do modo como nós fazemos. Não se trata de uma adesão simplesmente intelectual, mas se trata de uma decisão de vida. De fato, a escolha pelo reino de Deus é uma escolha de vida, uma decisão de vida. Uma escolha que devemos fazer por Ele, que compromete toda a nossa vida. As desculpas dos convivas são desculpas corriqueiras, muito comuns e que poderiam ser as nossas desculpas. Um grande abraço ao meu amigo Vitor, a Catarina, que acaba de chegar, que Deus abençoe. Algum tem algo a fazer, outro vai treinar os bois, enfim. Todos têm algo a dizer de desculpa para não responder ao chamado de Deus. É como se o Senhor quisesse que nós nos interrogássemos sobre a nossa desculpa. Qual é a nossa desculpa para não mudar de vida? Qual a nossa desculpa para não nos deixarmos guiar pelo Senhor? Qual é a nossa desculpa para não decidirmos agora por Jesus Cristo? É preciso que nós nos deixemos transformar por Ele. O Senhor então manda convidar a todos os miseráveis, aqueles onde é interessante porque a parábola chama a atenção para este fato. Os pobres, os pequenos, os coxos, os aleijados, estes se sentem necessitados e por isso não recusam o convite. Se você chama um faminto para comer, é claro que ele vai. Não recusa o convite. Mas os arrogantes, aqueles que se acham autossuficientes, que não precisam de nada, que se acham mais conhecedores de tudo do que Deus, estes recusam o convite. A simplicidade da nossa fé, a humildade com a qual nós devemos viver, indica a nossa participação ou não no banquete do reino. Mas existem também aqueles que não vão porque estão distraídos ou porque não perceberam o chamado, ou porque não se sentiram verdadeiramente convidados. O texto grego diz, o texto português, não é, diz que foram obrigados. Não é? Patrão, o Senhor manda que obrigue as pessoas que encontraram pelo caminho a virem à sua festa para que a casa fique cheia. Ora, isto não devemos interpretar como uma obrigação que foi lá e amarrou e saiu trazendo para a festa. Mas está para aquele termo de Jeremias para seduzir, para... a palavra que não me vem em português. Mas trata-se justamente de seduzir as pessoas, ou seja, de usar de artifícios para atrair as pessoas, é esta a palavra. Para atrair as pessoas, para que elas se sintam motivadas a virem até Deus. Ora, isto significa dar testemunho de Cristo. As pessoas são atraídas pelo testemunho, não tanto pelas palavras. Muito mais pelo testemunho. É o que nós fazemos, é o modo como nós vivemos a nossa fé, que suscita no coração de outras pessoas o desejo da experiência de fé. Se nós vivermos a nossa fé de forma superficial, se nós não aprofundarmos a nossa experiência de intimidade com Deus, então acabamos por não viver a nossa experiência de fé. Um grande abraço à Dona Citônia, que nos acompanha, que reza conosco. Que Deus abençoe lá em Tarrafas.
né? E que lhe dê saúde, que lhe dê tranquilidade de coração e à sua família, aos seus filhos e netos, né? Que Deus fortaleça sempre. Então, amigos lá de Tarrafas. Então é o nosso testemunho que seduz essas outras pessoas, não no sentido negativo, mas as atrai para Cristo. Se nós não vivermos a nossa experiência de fé, agimos justamente o contrário e faremos com que as pessoas sejam distanciadas de Cristo, que elas se afastem dele por causa do nosso contra-testemunho. E nosso Senhor diz que ai daqueles que escandalizam os outros, porque seria melhor amarrar uma mó de moinho no pescoço e atirar-se ao mar. O Evangelho conclui-se, portanto, com esta expressão de Jesus: nenhum daqueles que foram convidados entrarão na festa. Que nós não estejamos entre estes, mas que a nossa vida seja verdadeiramente tocada pela presença de Jesus, para que possamos participar do banquete de seu reino. Sejamos aqueles bem-aventurados de que fala o início da parábola. Felizes os que comem do banquete do reino. Sejamos nós estes, que se fazem necessitados, que se fazem realmente miseráveis, necessitados da graça de Deus. E não arrogantes, se despojam de todo o orgulho, de toda a soberba, para acolher o reino. Que nosso Senhor nos dê a graça da participação no seu reino, para que também nós possamos transmitir esta mesma alegria para os nossos irmãos e ajudá-los a desejarem o reino dos céus, sem ser invasivos, mas simplesmente no silêncio da nossa vida, na nossa forma de viver, sejamos retos em consciência e o Senhor nos conduzirá para si. Um grande abraço a todos, a Meire que está por aí, Meire Soares, também o Neto, meu amigo Vitor, um grande abraço. Vitor lá de Mangualde, e a todos os que nos acompanham, que rezam conosco, Ailton Leite, Edenilson, Maria do Socorro Dantas, Augusto, Ediclê, Leandro Furtado, Neto Santos, Tereza Cristina, Lucimar, Cleiton Soares, Manuel Arseno, Irmã Rodrigo, Jane, Lázaro, Gabriel, Jonacelli, Iroê, Elisiane, Vera, Fernanda lá da Cunha Alta, um grande abraço, saudades vossas, um abraço para si e para sua família. Também Andréa Venâncio, que nos acompanha lá do Rio de Janeiro, Jonacelli, o Gustavo, que Deus derrame muitas bênçãos sobre todos. Leni Lucena, tenham todos um dia maravilhoso. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia para todos. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Espero tentar consertar esta questão do Facebook, aliás, do YouTube, para a gente voltar àquela normalidade das transmissões. Mas, por enquanto, a gente vai fazendo aqui. E depois eu publico o vídeo lá no YouTube. Até amanhã, se Deus quiser.